Muito bem, senhores. Então, hoje nós vamos enfrentar o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Veja, o ITCMD, ele encontra a sua previsão constitucional no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, que diz: compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 1, transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Então, esse é um imposto que veio a substituir o anterior CISA, que era o imposto de transmissão causa-mortes anterior à Constituição Federal de 88, que incidia somente sobre o patrimônio imobiliário deixado pela pessoa falecida, entendeu? Isso acabou com a Constituição, que instituiu o ITCMD, que incide sobre todo o monte mor, sobre todos os bens móveis e imóveis. Então houve uma ampliação da base de cálculo com a extinção do CISA. Eu ainda cheguei, agora verifico que sou bem velho, sou bastante velho, e eu cheguei a fazer inventários ainda e pagar o antigo CISA. Porque o ITCMD, eu sou formado em 90, porque o ITCMD, conquanto já instituído pela Constituição Federal de 88, inventários que eu fiz em 91, 92, acho que até em 93, nós tínhamos uma situação em que não havia regulamentação do ITCMD. Então, em nenhum estado da federação. Então, culminou que a gente pagava o CISA, né? Nada obstante, não tivesse sido recepcionado, era o que os estados exigiam. Muito bem. Então, o CISA não existe mais. O que existe agora é o ITCMD, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, né? E, portanto, tem que ser pago. Muito bem. Agora, o que eu quero ponderar para os senhores é o seguinte. Veja só, todas as vezes que nós falamos do fato gerador, da base de cálculo, dos contribuintes, dos impostos, a gente se reporta ao artigo 146 da Constituição. E o que diz o artigo 146 da Constituição? Ele diz que cabe a lei complementar, entre outras coisas. E aí diz o inciso 3 do artigo 146, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, letra A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Então, é papel exclusivo da lei complementar tratar de fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos. Aí nós perguntamos a você, onde está a lei complementar que trata do fato gerador, dos contribuintes e da base de cálculo do ITCMD? Onde está? Não está, não existe. Muito bem. Então se não existe, então nós não temos que pagar ITCMD. Não. Infelizmente não é assim. Por quê? Porque o artigo 24 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, no parágrafo 3º. Veja, o artigo 24, ele está falando das competências dos entes federativos. Ele fala assim, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. Então, está dizendo aqui
quais são as atribuições de competência concorrente das diversas pessoas jurídicas de direito público, né? Então ela diz assim, ó, então a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Veja, tá falando União e Estados. O Distrito Federal é um estado, município, tá? Mas os municípios estão de fora disso aqui. Então, União e Estados vão legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Orçamento, juntas comerciais, etc, etc, etc. Muito bem. Aí vai lá no parágrafo 3º do artigo 24, que eu coloquei aqui uma característica especial do ITCMD. Eis que o parágrafo 3º do artigo 24 diz: inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, é essa exatamente a questão. Não existe lei complementar federal regulamentando fato gerador, base de cálculo e contribuintes, como existem nos outros impostos. Nós acabamos de ver aqui, na aula passada, o ICMS, em que nós vimos que o fato gerador, a base de cálculo, os contribuintes estão aonde? Na Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir. Aqui não tem a lei complementar mesmo, mas os estados, então, podem exercer a chamada competência legislativa plena prevista pelo parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição. Mas não tem lei complementar. Muito bem. E aí, lógico, nós estamos em São Paulo, somente porque estamos em São Paulo, vamos estudar a lei paulista, na medida em que cada estado da federação, portanto, tem a sua própria legislação. A propósito disso, no que diz respeito à alíquota, né? Eu tenho notícia que o estado de São Paulo acabou de aprovar lá, mas ainda não está. Não sei se já está completamente aprovado ou se já foi sancionado um aumento da alíquota do ICMD no estado, do ITCMD no estado de São Paulo, que hoje é 4%. Está aprovado um aumento um pequeno aumento, para 8%. Então, é 4%, vou aumentar um pouquinho. 8%, né? Do valor de todos os bens deixados por uma pessoa falecida ou sobre o valor de uma doação, qualquer que seja. Muito bem, mas esse aumento ainda não entrou em vigor, na medida em que a redação da lei complementar, 10.000, da lei estadual 10.705 de 2000, ainda é essa. Muito bem, qual? Essa que vou dividir a tela com vocês. Vou dividir aqui e nós temos então a lei paulista na tela aqui. Que lei é essa? Lei 10.705 de 2000. Dispõe sobre a instituição do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD. E veja que o fato gerador está aqui no artigo 2º da lei, que diz que o imposto incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito havido. 1. Por sucessão, legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória. 2. Por doação. Então, na herança ou na eventual testamento ou enfim, se você receber por herança alguma coisa, né, você tem que pagar o ITCMD. Na herança o contribuinte, né, é o donatário. Aliás, donatário é o herdeiro, né? Ou legatário. E na doação é o donatário. Nós vamos ver quando vamos ver aqui os contribuintes. Quem é que paga isso aqui? Veja, vai estar no artigo 7º. Mas antes, vamos verificar essa questão aqui
da incidência do ITCMD por sucessão legítima ou testamentária e incidência do ITCMD na doação. Então, se eu doar alguma coisa para alguém, o donatário tem que pagar hoje 4%. Sim, porque a alíquota que está prevista aqui na lei 10.705 de 2000, do ano 2000, é uma alíquota de 4%. 4%. Agora, eles estão querendo aumentar esse negócio aí. Então, tem que ver lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se existe alguma coisa lá. Ó, artigo 16 está aqui. Tirei essa lei, esse print aqui dessa lei hoje. O imposto é calculado aplicando-se a alíquota de 4% sobre o valor fixado para a base de cálculo. Então, o ITCMD é um imposto que incide sobre qualquer herança ou qualquer doação a uma alíquota aqui no Estado de São Paulo de 4%, com uma perspectiva de aumentar para 8%. Muito bem. Vamos voltar para o nosso PowerPoint. Vocês estão vendo aqui o PowerPoint ou eu tenho que tirar o... Tá dando para ver aqui o PowerPoint? Não. Sim ou não? Não, professor. Hã? Não tá dando. Professor. Não dá. Então eu tenho que parar de dividir a tela e depois dividir de novo e aí voltar aqui, aí você visualiza o PowerPoint. É isso? Agora sim. Certo? Agora estamos visualizando, é isso? Sim, professor, agora dá. Sim, Ok. professor. Tá. Então vejam só. O fato gerador está no artigo 2º. Quem foi que riscou aqui? Não pode riscar aqui. Quem foi? Fez um risco verde aqui no meu PowerPoint. Olha só. Opa, estão riscando tudo. Assim não dá. Né? Ó, então, olha só. Qual é a base de cálculo do ITCMD? Está lá no artigo 9º. Vou parar de dividir a tela. Novamente divido a tela e vou aqui para a gente ir lá no artigo 9º. Agora tá. Então, veja o que diz o artigo 9º da Lei 10.705. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPES, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. A Unidade Fiscal do Estado de São Paulo estava 25 e alguma coisa, posso até ver aqui rapidinho quanto estava a unidade fiscal do Estado de São Paulo. Só colocar aqui valor da UFESP. (2020) que aparece R$ 27,61. Muito bem, vamos voltar lá para a nossa lei. Vocês estão visualizando aqui a lei, né? Então tá. Então diz, a base de cálculo é o valor venal do bem ou direito transmitido expresso em moeda nacional em UFESP, sendo que a UFESP está R$ 27,61, como acabamos de ver. Para os fins que traz essa lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou do contrato de doação. E aí ele estabelece aqui o seguinte, olha, veja só, nos casos a seguir, a base de cálculo é equivalente a 1/3 do valor do bem na transmissão não onerosa do domínio útil. Veja só, às vezes você doa, isso é muito comum nas famílias, né? Um casal, por exemplo, possui um único imóvel, o casal já está idoso, então eles transmitem a nua propriedade aos filhos e mantêm o usufruto do imóvel. Ora, então os filhos serão nu proprietários e os pais são usufrutuários.
Com a morte se resolve o usufruto. Então, essa doação da nua propriedade, ela vai ter que pagar ITCMD? Vai, mas sobre 1/3 do valor do imóvel. Ou então, 2/3 do valor do bem, na transmissão onerosa do domínio direto. Ou então, 1/3 do valor do bem na instituição de usufruto por ato não oneroso. Enfim, você tem uma redução da base de cálculo quando você doa ou a nua propriedade ou o usufruto. Você culmina por conseguir uma redução da base de cálculo de acordo com a lei. Muito bem, essa é a base de cálculo, artigo 9º da Lei 10.705. E quem são os contribuintes aqui? De acordo com o artigo 7º da Lei 10.705 de 2000, eu tenho que são contribuintes do imposto. 1. Na transmissão causa mortis, o herdeiro legatário. No fideicomisso, o fiduciário. Na doação, o donatário. Então, se eu lhe faço uma doação, eu sou o doador, você é o donatário. E, veja, a lei estabelece claramente, quem tem que pagar o imposto é o donatário, ou seja, aquele que recebe a doação. Na causa mortis fica claro, né? Porque o defunto não vai ser obrigado a nada. Na causa mortis, quem é obrigado a pagar o imposto? É o herdeiro ou o legatário. Recebo algo por legado ou por herança, então eu, herdeiro, tenho que pagar 4% de ITCMD. Veja que essa é a alíquota atualmente em vigor aqui no estado de São Paulo. Muito bem, aqui, senhores, eu tenho uma situação bastante inusitada no que diz respeito ao lançamento. Por quê? Explico. É que o TCMD é o único imposto que tem duas formas de lançamento. Porque no lançamento, na doação, o lançamento é por homologação. E na causa mortis, o lançamento é por declaração. Então, o que acontece? Então, eu faço uma doação para o meu filho de um valor. O meu filho tem que declarar isso no imposto de renda dele. Recebi de doação do meu pai tanto. E ele, donatário, que ele é o contribuinte donatário, vai fazer o quê? Vai calcular o montante, recolher e aguardar. Então, é muito simples. Ele recebeu uma doação de 100 mil reais, vai ter que recolher 4 mil reais de ITCMD, porque ele tem que pagar ITCMD. Agora, quando uma pessoa falece deixando bens, o que acontece? Com o falecimento da pessoa, transmitem-se imediatamente os bens. Veja, a transmissão do causa-mortis, ela não se dá com o processamento do processo de inventário lá na justiça, ou mesmo no cartório de títulos e documentos, no cartório de notas, onde você pode hoje fazer uma escritura pública de inventário. Veja, não, a transmissão dos bens, ela se dá com o falecimento. Faleceu, deixou bens, transmitiu. Muito bem. Só que isso tem que ser regulamentado, porque às vezes a questão é complexa. Tem uma viúva meeira, tem herdeiros filhos que vão dividir a herança. Nem sempre a herança comporta uma divisão igualitária. Então, pode ser que haja impossibilidade de divisão, então teremos problemas. Enfim, todas as questões relativas a um inventário. Mas o que eu quero lhes mostrar é o seguinte: como é que eu vou lançar esse imposto no caso de ser causa-mortis? Você, hoje, no Brasil, aqui no estado de São Paulo, né, a gente faz o quê? A gente entra com o processo de inventário. O processo de inventário é um processo muito simples, é um processo de jurisdição não contenciosa, né? Não tem nenhum mistério. Você vai entrar com pedido de abertura de inventário.
Aí você pede a abertura de inventário, depois vai apresentar as primeiras declarações, depois você vai apresentar um plano de partilha. E nesse plano de partilha, você vai dizer quanto caberá para cada herdeiro, né? E quanto será devido aí de imposto de transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos. Você tem que pegar uma cópia integral do teu processo, ou das principais peças, e dar entrada num pedido junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e prestar na internet uma declaração de ITCMD. Então, o ITCMD, causa mortes, é lançado por declaração, enquanto o ITCMD, na doação, é lançado por homologação. Cumpre ao contribuinte, donatário no caso, calcular o montante, recolher e aguardar. Aqui no inventário não, eu tenho que entrar com uma declaração. E aí somente após a Fazenda Estadual se pronunciar sobre a correção da minha declaração, é que eu, entendeu, vou então recolher o tributo. Eu posso recolher antes, é uma opção que eu tenho, mas se a Fazenda não concordar com o recolhimento que eu estou fazendo antes, ela vai apontar isso e eu vou ter que recolher a diferença, e somente após isso ela vai concordar com o recolhimento, e somente com a concordância da Fazenda Pública, concordância expressa da Fazenda Pública nos autos do processo, e que essa concordância expressa só é feita após o trâmite do processo administrativo que você dá início junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e aí, após o trâmite normal desse processo administrativo, a Fazenda se pronuncia nos autos do processo judicial, dizendo, olha, concordo, está tudo ok, pode homologar, senhor juiz. Ou então dizer, não concordo, tem imposto a menor, tem que recolher a diferença tal e tal. E você tem que recolher, senão o juiz não vai homologar. Ou você vai discutir. Também acontece muito isso. Né? Eu, usualmente, às vezes, tenho que entrar com agravo de instrumento contra a decisão de juiz, porque a lei determina que o ITCMD deva ter recolhido até 180 dias da data da apresentação das primeiras declarações. Mas acontece que muitas e muitas vezes, por culpa do trâmite judicial, que demora muito mais, não é possível recolher dentro desse prazo. Aí eu peço ao juiz que me conceda o benefício de recolher após esse prazo, mas sem a multa. E aí o juiz indefiro. Aí eu entro com agravo de instrumento, vou ao tribunal, o tribunal diz, não, se não foi culpa da parte, eu vou pagar multa. Vou pagar multa se houver inércia, mas eu não tive inércia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, não pude recolher, não por culpa minha. E aí o tribunal concede o benefício, eu vou lá, recolho sem multa. E como é que eu faço para recolher sem multa se a Fazenda não concorda em receber sem multa? Eu deposito nos autos. E aí a Fazenda que levante. Tenho vários casos assim no escritório, lamentavelmente. Mas o que eu coloco assim para vocês é que, veja, o que é interessante é que é um imposto, é o único que eu conheço que tem duas formas de lançamento. Na doação é homologação e na causa mortis é declaração, nos termos do artigo 147 do CTN. Um minuto só, por favor, para eu encerrar a gravação e volto em seguida. Um minuto, por favor.